Nós estamos meditando sobre o serviço voluntário. Estamos pensando em alguns domingos sobre esta questão do servir, do serviço voluntário que cada um de nós devemos prestar. Estamos vendo isso como um privilégio que nós temos de participar do reino, fazendo parte dessa missão de Jesus de reconciliar o mundo. Na realidade é um privilégio, nós não podemos considerar isso como um peso, mas um privilégio que temos de participar com Jesus no reino dele, nessa missão redentora de resgatar pessoas. Nós começamos essa série de mensagens trazendo uma informação acerca de uma entrevista, uma reportagem que saiu na revista Época, que faz várias previsões, e uma dessas previsões é de que no ano 2020 nós chegaremos a 50% de todos os brasileiros evangélicos, ou seja, metade da nossa população brasileira se tornará evangélica, de acordo com pesquisas levantadas por um órgão cristão. É evidente que isso é uma estimativa com base em estudos. Agora, vamos imaginar que isso de fato ocorra, que tenhamos aí metade da nossa população brasileira evangélica. E a pergunta que fizemos na ocasião é como nós chegaremos lá? Com que qualidade? Qual será a nossa contribuição para esse crescimento? E eu estou dizendo então que para nós respondermos a essas perguntas de maneira afirmativa, nós precisamos ser relevantes nesse reino. Nós precisamos ser relevantes a partir de hoje. E essa relevância começa com o nosso serviço, com o nosso trabalho voluntário. Nós ensinamos durante esses domingos que todo serviço ele precisa de uma base. Não adianta você sair servindo, trabalhando. É importante que você tenha uma base, tenha pilares que possam servir como sustentador do seu serviço. E escolhemos como representante desses pilares a humildade. Trabalhamos então sobre essa questão. Existem outros pilares, o amor, o temor e outras coisas mais, mas escolhemos a humildade na ocasião como representante de todos esses pilares, essa base, a fim de que possamos servir e servir bem. Falamos do voluntário. Quem é o voluntário? É aquele que não recebe, mas não recebe dinheiro, mas é aquele que doa de si, doa do seu tempo, doa do seu dinheiro para servir. Falamos que o voluntário é aquele que não faz parte do quadro de funcionários remunerados. Ele abre mão do seu tempo para servir. Ele abre mão muitas vezes de fazer algo que talvez seria para um benefício pessoal, uma realização pessoal, para se dedicar ao reino, para se dedicar às pessoas. Nós falamos que o voluntário nem sempre terá a retribuição pelo serviço que ele recebe, humanamente falando. No campo humano, nem sempre as pessoas reconhecerão aquilo que você faz. Muitos talvez nem saberão o que você vem fazendo no reino. Falamos também de que essas pessoas não esperam retribuição pelo serviço, porque não fazem mais do que a sua obrigação. São pessoas que servem por amor a Jesus e às pessoas, porque tem um chamado, tem uma vocação para realizar determinado serviço. Fazem com excelência e têm a visão do reino. E como essas pessoas servem com essas características? Servem porque são apaixonados. São pessoas que têm uma paixão dentro de si. E essa paixão, então, é a motivação que leva as pessoas a servirem. Trouxemos, então, durante esses domingos, vários exemplos de pessoas que têm servido. Diversos ministérios que têm surgido no Brasil, no mundo. Pessoas que têm dado sua própria vida para servir outros. E com isso glorificar a Deus e o seu reino. Mas também nós podemos dizer que
pensando nessa grande massa cristã, nessa grande massa evangélica, podemos constatar de uma maneira muito clara de que muitas pessoas ainda não servem. E não servem não porque não têm qualidade para servir. Não servem porque não querem atuar, não querem servir. E pensando então em toda essa massa cristã, toda essa massa evangélica, nós podemos dizer que muitos ainda não servem. E hoje eu quero então apontar um dos prováveis motivos por que essas pessoas não servem. E para isso então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, carta de Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler um trecho do capítulo 9 e um trecho do capítulo 10. E eu vou começar lendo um texto, vocês prestem atenção na leitura, vou ler uma tradução um pouco diferente da sua, e depois vocês vão ler comigo o restante desses versículos. Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 1. Ora, naquele primeiro acordo entre Deus e o seu povo, havia normas para adoração e havia uma tenda sagrada aqui na terra. Dentro deste lugar de adoração havia 2 compartimentos. O primeiro continha o castiçal de ouro e uma mesa com os pães sagrados em cima. Esta parte da tenda chamava-se o lugar santo. Depois havia uma cortina, e atrás da cortina um compartimento chamado o Santo dos Santos. Nesse compartimento havia o altar de incenso, todo de ouro, e um caixão de ouro, chamado a Arca da Aliança, inteiramente coberto de ouro puro, por todos os lados. Dentro da arca estavam as tábuas de pedra com os 10 mandamentos escritos, um jarro de ouro com um pouco de maná e a vara de Arão que floresceu. Em cima da arca de ouro havia estátuas de anjos chamados querubins, as sentinelas da glória de Deus, com suas asas estendidas por cima da cobertura de ouro da arca, chamada o propiciatório. Mas basta desses pormenores. E a partir do verso 6 aqui eu quero pedir que você leia comigo, nós vamos pedir ajuda aqui. Não te mide, nós vamos ler todos juntos. Vamos lá.